Se tem uma coisa que assusta quando a gente começa a estudar e aprender inglês, é justamente o speaking, ou seja, o falar. Dá muito medo, a gente está no começo e tem uma insegurança e tem vergonha de falar errado. É normal. E pensando nisso, neste vídeo eu vou te trazer uma dica que eu uso, que me ajudou muito e me ajuda até hoje a treinar o speaking com mais segurança e se livrar um pouco desse medo, até porque você vai treinar sozinho, né? Então é interessante essa dica por isso, você vai treinar sozinho e você vai conseguir ter mais facilidade para treinar o seu speaking, ou seja, começar a falar inglês, mesmo que você esteja totalmente iniciante, sério. Não importa se você está começando agora, é importante que você comece, né, a treinar o seu speaking, o seu falar em inglês, tá? E essa dica é o seguinte: você vai começar a formar frases com o que você já entende aí do inglês e como se você fosse falar em português. Então, digamos que você esteja falando, conversando com alguém ou pensando sozinho, e que você estaria pensando com você mesmo, né? E você começa a pensar em inglês ou falar em inglês. É importante que você fale, né? Você está sozinho, fala. Ninguém vai estar ouvindo mesmo, então não tem problema. Digamos, o interessante também é que não seja frase pronta. Por exemplo, o carro é preto, né? Aí é uma frase pronta, assim. Isso se você quiser também pode, né? The car is black. Mas, assim, o interessante dessa dica é que você use como se você fale, né? Como se você estivesse falando no dia a dia. Mais ou menos como se eu estivesse conversando contigo aqui agora e eu começo a falar inglês. Então, digamos que eu comece a falar inglês agora, por exemplo. Aí, como é que eu poderia falar? Eu vou te passar uma dica, digamos assim. I will go to say, speak to you one step. One tip. Tá vendo? Então, assim, eu fiquei procurando a palavra e fui falando. É tipo isso. E você vai pensar, tá errado, vai errar muito. A intenção é essa, o segredo é esse, né? Você vai gerar dúvida, será que se tá certo? E aí você vai pesquisar ou no Google Tradutor, ou no ChatGPT, ou em alguma outra forma que você tenha de ter essa resposta rápida, tá? Então, aquela frase que você vai falando e vai gerando dúvida, você meio que procura ali ver se estava tudo certo. A outra questão para essa dica, para você perder o medo de falar e ir falando e testando e usando, é não se preocupar com as preposições ou conjugações, para saber se está tudo certinho, não se preocupe. Foca mais no sujeito, no verbo e na palavra solta. Como se eu quisesse falar, por exemplo, eu vou falar para você. Digamos que a frase seja isso, né? Seja essa, eu vou falar para você. Aí eu vou esquecer a preposição, eu vou focar só nas palavras. No caso aí, o sujeito, eu vou, o verbo, né? Falar outro verbo para você. Tá. Então, em inglês ficaria assim, um exemplo, tá? I go to speak. Aqui ainda falou que eu to, porque eu, pra mim, tenho mais costume. Mas se você não tiver, não precisa focar. Então, I go speak you, ou to you, né? A gente sabe que ele vai usar o to. Assim, o que você souber que tem aquela preposição e você já se sente, como é que se diz, confortável de usar, usa, tá? Eu só tô dando a dica aqui de como você pode fazer no início, que você não sabe, tem que treinar e tem que fazer, porque a ideia é que você treine desde cedo, desde do zero, tá? Então, I go speak you. Aí ficaria tipo assim, traduzindo. Eu ir falar você. Tá entendendo? Vai ficar assim, eu ir falar você. Ou eu vou, né? Que no caso eu não botei como é que se diz? Ao palavra que transforma esse I em vou. Então ficou só I go, né? Eu vou, eu ir falar você. Speak. Tipo assim. Mas já é um começo, você pode começar fazendo assim, que é uma forma que você tem para não ficar se preocupando. Porque a ideia aqui é você se desapegue das regras e tente focar nas palavras. E uma coisa muito importante que você vai ter que
ter nessa fase é vocabulário, aprender mais palavras, porque se você não souber, não vai ter como formar as frases, tá? Então é muito importante. Palavras que eu falo são mais os substantivos, adjetivos, tá? E tudo mais, né? Tudo mais. Porque assim, nós sabemos que quem vai fazer uma frase, você sempre vai ter o sujeito, né? Digamos assim, quase sempre. E aí esses são só sete, tá? Que é I, you, né? Eu, você. Aí ele ou ela é he, she, né? Ele, ela. Nós é we. Eles ou elas é they. E tem o que é usado para ele ou ela em coisa, para coisa ou animal, né? Que é o it. Então, I, you, he, she, it, we, they. São só esses sete, tá? Porque I, you, he, she, it, we, they. Era certo, são só esses sete, tá bom? Então é mais simples, né? Mais fácil de aprender. Aí o que tem depois numa frase é o verbo, e aí são muitos, e aí você tem que ir estudando para ir aprendendo, né? E vocabulários, que aí sim são as questões das palavras, né? Ó, um pássaro aqui. Um papagaio. Como é papagaio em inglês? Acho que papagaio em inglês é papagaio, mas pássaro é bird, né? Então, quanto mais palavras você souber, melhor. Porque assim você vai usar para formar as frases, né? Por exemplo, o céu é azul. Como que ficaria essa frase em inglês? Você pode fazer assim também, né? Então, the sky is blue. The sky is blue. Ahn, a árvore é verde. Como é a árvore é tree, né? The tree is green. As folhas, na verdade. As folhas são verdes. Então, acho que foi a leaf. Olha só, já não esquecendo, né? Folhas, como é folhas? É um substantivo, é vocabulário, tá vendo? Por isso que é importante. Mas se eu não me engano, é leaf. Talvez eu não fale a pronúncia certinha aqui, né? Mas the leaf is or green, né? Que são verdes, tá no plural, aí usa o or. The leaves are green. E por aí vai. Então, assim, quanto mais palavras você souber, fica melhor para você estar exercitando, treinando. Por isso você tem que estudar bastante aí e aprender mais palavras, tá? Mas com isso, e junto com o vídeo que a gente viu, o vídeo passado que eu acabei de gravar, que te postou, o último vídeo postado aqui no canal, nossa, quase não sai, que foi treinando o listening, que é o ouvir, e aqui você está treinando o speaking. Então, assim, com isso você vai exercitando cada área mais importante aí para você aprender o inglês, que é o ouvir e falar, né? Então, não fique só preso a ouvir ou estudar, mas procura ficar aí focando no seu speaking. E, cara, essa dica aqui funciona muito bem. Eu tô até pensando em gravar um vídeo trazendo assim, eu falando uma boa parte do vídeo quando eu tô falando aqui, mas em inglês usando essa estratégia. Ficaria mais ou menos engessado, mas já seria uma coisa que eu tô planejando fazer e tô até fazendo spoiler aqui, né? Será que funcionaria? Talvez eu não ia conseguir conjugar sem essas questões. Funcionaria, né? Mas e colocar, às vezes colocar no plural também, ou no futuro também, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas vamos fazer um teste para você ver como que funciona. Ah, maybe I start speaking English, saying, uh, talking, saying, um, well, slowly. É bem complicado, não daria. Eu tentei falar assim, talvez eu comece a falar inglês bem devagar, vai ficar muito engessado porque eu já tenho dificuldade. Mas vai sair. É uma questão de ir exercitando, né? É exercitando. Essa é uma coisa que eu uso, eu aprendi, acho que eu vi isso, não sei como foi que chegou. Tem outros vídeos que eu já falei sobre essa dica aqui do speaking, de você ir formando frases, né? Como formar frases em inglês. Se você procurar aqui no canal, tem isso já. Eu já falei, eu já uso há um bom tempo. Vira e mexe eu uso e ajuda bastante. Então, assim, se você não sabia dessa dica, tá aí. Então, comece a formar frases como se você falaria, né, em português, você começa a mudar para o inglês. Então, pode fazer aqui, só pensando, e depois pode ir falando, quando você estiver sozinho. E também pode formar frases assim como eu fiz, de pegar. é,
coisas e formar frases, como eu falei do céu, da árvore, tá? Por exemplo, a parede também, a parede é branca, então the wall is white. E assim você vai treinando. É claro que isso aqui é muito simples, né? Fazendo assim é muito simples. Você pode ir fazendo realmente como se você fosse conversando, falando. Essa é a dica que eu uso. Deixa aí um comentário se você já conhecia, se você usa algo assim. E se não, me diz aí como que você usa para treinar o seu speaking. Como que você faz, né? Para treinar o seu speaking em inglês. Como ficaria isso em inglês? Essa frase, como você faz para treinar o seu speaking em inglês. Então, how do you do for practice your speaking English? How do you do practice, to do, how do you do uh, talking your English? How do you do talking your English? Or how do you do speaking your English? How do you do practice your English? Acho que ficaria assim, how do you do practice your English? Como você faz para praticar seu inglês? Or how do you do practice your speaking in English? Tá vendo? Funciona, então você vai fazendo, vai exercitando, vai saindo. Ó. No início vai ser difícil, mas você vai fazendo, vai pegando prática e vai treinando seu speaking, tá vendo? Porque tem muita questão da língua. Não sei se você já percebeu, no inglês você vai ter que meio que como é que eu posso falar, embolar a língua, tem muitas palavras, por exemplo, girl, que é garota em inglês, é bem, né, pra dentro, assim, girl, girl. E tem outras e várias outras palavras que você não pronuncia a última letra, que você engole a última letra, e várias outras letras que tem na palavra, né? Então, você tem que treinar o speaking. Tô falando isso com experiência própria, que eu comecei a fazer, porque eu vi que eu não tava treinando, e aí essa foi a dica que eu desvendei, que eu descobri, né, e eu uso, que é essa que eu tô passando para vocês. É muito importante treinar, porque senão você nunca vai pegar essa dicção. É diferente do português. O português é solto, ó. Tô falando aqui e nunca tô ficando preso com a voz preso. Talvez minha voz seja grossa, mas não tá ficando preso, tá sempre solto aqui, solto, solto na boca. Não. E já no inglês não, é uma coisa mais de peito, de garganta. Girl, girl. E muita coisa que você for falar em inglês é assim, você vai ter que usar esse porque senão não fica legal. Então, how do you do speak English? Quando você faz, já fica uma coisa mais pro inglês, né? Então tem isso aí também na língua do inglês. Muitas palavras que fica pra dentro, você tem que falar. Por isso você tem que praticar. Eu não tô lembrando aqui de cabeça, mas horse, que é cachorro, cavalo, deixa eu ver, dog. Dog também, né? Que é cachorro, dog. Ó, pássaro, bird. Tá vendo? Então, a maioria das palavras em inglês é aqui, ó. Bird, girl, home, que é casa, home, lá, house. A house é um pouco mais aberta, mas deixa eu ver outra. Want, que é querer. Want, I want. Tá vendo? Então tem que ir falando para poder ter isso aqui mais desenvolvido. Se você não exercitar, não vai chegar lá, não vai fazer. Então não basta só ouvir, você vai ter que se comunicar. A questão aqui da gente é chegar na fluência e tem que ouvir, né? Aprender a ouvir, entender e falar. Então é basicamente isso, né? Tá, fora as outras regras, foca um pouco nisso. Então, tá aí essa dica, espero que tenha ajudado. E deixa aí, não esqueça, deixa aí no comentário o que que você usa, se já sabia dessa dica, se vai começar a usar. E mais importante mesmo é o que você já usa, qual o teu nível de inglês que você já usa. Se puder, vai ser muito bom para nossa comunidade aqui, tendo mais dicas de exercícios e práticas do inglês, tá? Então, fica aí essa dica, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Thiago, essa é a minha trajetória no inglês e te vejo no próximo vídeo. See you!